Bom, começaremos então a falar sobre o estoicismo, corrente filosófica que teve uma importância muito grande no campo da ética, tendo em vista que os filósofos que viveram em todo esse período enfatizaram em suas doutrinas as ideias de cunho ético. Cabe lembrar que o estoicismo, gente, é uma corrente muito longa, porque ela data do final do século IV a.C., com Zenão de Cício. Pelo que se sabe, ele chegou a Atenas entre 311 e 12 a.C., e termina com Marco Aurélio, no século II d.C., tendo em vista o fato de que Marco Aurélio morreu mais ou menos em 180 d.C. Então é uma corrente muito longa e que perfaz aí um grupo de séculos, né? E o Zenão de Cício, esse que eu mencionei inicialmente, ele é o grande inaugurador, o grande precursor do estoicismo. Tendo ido para Atenas, mais ou menos entre 312 e 311 a.C., ele estabeleceu contato com a filosofia de Epicuro. E uma coisa curiosa é observar que o elemento comum que reside entre eles é que, devido até mesmo a essa própria influência que ele sofreu do Epicuro e do epicurismo, o Zenão já concebia, né, a própria filosofia e a ética como arte de viver, tal como Epicuro já concebia também, né? E aí cabe lembrar que essa influência epicurista foi forte inicialmente no pensamento de Zenão, mas, no entanto, aos poucos, ele foi divergindo de alguns aspectos dessa mesma ética, né, na medida em que fazia uma crítica à ideia do prazer e do desejo, tal como Epicuro concebia, né? E aí cabe lembrar que os estoicos, eles são mais, não vou dizer radicais, mas levam ao extremo essa questão do uso dos prazeres, dos desejos, né? Para eles não caberia nem sequer a ideia de uma administração dos desejos ou algum tipo de culto ao prazer, tendo em vista que esses são realmente a fonte da infelicidade humana. Então eles apregoavam a destruição dos desejos, dos prazeres, né? A diluição deles, né? Uma vida impassível, indiferente, seria uma vida melhor, porque eu não seria afetado pelos fatores externos, pela realidade, né? Então eu teria condições de ter mais equilíbrio, tranquilidade e felicidade, segundo Zenão. Então esse caminho que faz com que nós cheguemos à felicidade, diferentemente de Epicuro, em hipótese alguma, passa por algum tipo de prazer ou de desejo. Mas além da crítica que o Zenão fazia em relação a Epicuro, no que diz respeito ao uso dos prazeres e propriamente ao desejo, né, cabe lembrar aí que o Epicuro defendia a ideia de nós administrarmos os nossos desejos. O Zenão também fazia uma crítica em relação ao modo como o Epicuro concebia a constituição do mundo, da natureza, do homem e da própria alma humana, né? Que tudo seria formado por átomos. Né? Tem na física a teoria do Klineman, né? Dos átomos que caem em diagonal e vão configurando e formando os elementos da natureza. Então o Zenão fez uma crítica, né, a essa visão de Epicuro, principalmente em considerar também que a alma seria formada por átomos, né? O Zenão não aceitava isso. E mesmo tendo sido influenciado inicialmente pela filosofia de Epicuro, o Zenão foi aos poucos constituindo as ideias do estoicismo, né, que nós perceberemos aí algumas diferenciações em relação às correntes anteriores. Mas, como eu dissera anteriormente, um elemento importante comum que cabe frisar é essa concepção da vida como uma arte, né? Então, a ética e a filosofia são uma arte que nos ensina a viver melhor. Então a filosofia como arte de viver. Essa ideia vai permear todo o estoicismo até o seu final. Até lá com Marco Aurélio, né, no século II d.C., né? Marco Aurélio vai morrer mais ou menos 180 d.C. Bom, como o estoicismo se constitui num período longo da história da filosofia e da ética, porque vai desde o final do século IV a.C., e chega até o século II d.C. com Marco Aurélio, nós trataremos daqueles pensadores que são os mais importantes, porque deixaram, na verdade, uma quantidade maior de testemunhos. E nesse sentido cabe lembrar que quando nós tratamos da antiga Estoá, que é essa primeira fase de 3,
né, que é onde nós temos o Zenão de Cício, que é o inaugurador do estoicismo. Temos Crisipo de Sole e Cleanto de Assos. Esses dois últimos praticamente não temos muitos testemunhos, né, quase nada. Então nós temos algumas ideias gerais do próprio estoicismo, das suas origens com Zenão. Quando se fala do estoicismo médio, né, que já é uma outra etapa posterior, que data do século II, I antes de Cristo, nós não temos praticamente nada sobre Posidônio e sobre Panéstio, né? Quase não existem testemunhos. E a terceira fase do estoicismo, que é aquela que se dá entre os séculos I e II, mais ou menos, depois de Cristo, com Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, nessa nós falaremos um pouco mais, porque desses pensadores nós já temos uma gama maior de textos, tendo em vista que eles já fazem parte do estoicismo romano, porque os romanos incorporaram fortemente essa corrente filosófica em suas vidas, né? Então, com Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, o estoicismo atinge o seu ponto mais alto, né? Ele atinge o seu auge. E daí a importância de nós estudarmos esses três pensadores. De Sêneca nós temos as Cartas a Lucílio, de Epiteto nós temos o Manual, ou Enchiridion, né, que significa punhal em grego, e de Marco Aurélio nós temos as Recordações ou Solilóquios, um texto importante, né? E é curioso, cabe lembrar que o Epiteto foi um escravo e Marco Aurélio um imperador, né? Então, quer dizer, é o imperador filósofo, né? O grande imperador, não sei se foi o único, mas pelo menos foi o primeiro grande imperador que era filósofo, né? Que se tornou filósofo, que nós temos notícia. É extremamente importante a gente pensar um pouco sobre esses filósofos. Então eu farei mais 2 vídeos além desse. O segundo, né, depois, né, o segundo, que é depois desse aqui, eu falarei um pouco sobre as linhas gerais da ética estoica, tendo como base a filosofia de Zenão, a ética de Zenão, né? E depois pularei para o estoicismo romano, né, da Nova Estoa, que é com Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca. Tá bom? Então eu termino aqui nesse vídeo e a gente então recomeça no próximo, né, com mais esses 2 que eu vou apresentar para vocês. Valeu, um abraço.